O portal Contra a Prosa vai, neste vídeo, fazer um especial sobre o caso Aida Cury, acontecido no Rio de Janeiro em 1958. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu no último dia 11 de fevereiro de 2021, por maioria, não reconhecer o direito ao esquecimento. A questão trata do uso da imagem de pessoas envolvidas em casos de grande repercussão. Os irmãos de Aida Cury queriam também indenização da Rede Globo de televisão pelo uso da imagem da irmã, morta em 1958, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Após 4 sessões de julgamento, por 9 votos a 1, a maioria dos ministros entendeu que o direito não está previsto no ordenamento jurídico e não pode sobrepor à liberdade de expressão prevista na Constituição. Muitos juristas, mais por raiva da emissora dos Marinhos que por tese jurídica, acharam que o Supremo errou. Entretanto, o caso Aida Cury não pode cair no esquecimento, porque precisamos sempre mostrar a cara da violência e de como a justiça se comportou nestes casos. Funciona como uma espécie de farol para que possamos enxergar os erros cometidos no passado. A nossa pouca memória não está sendo suficiente para colocar na gaveta do esquecimento um dos mais trágicos acontecimentos desta civilização em construção: o assassinato da jovem Aida Cury. Um processo que correu no STF, Supremo Tribunal Federal, contra a Rede Globo Televisão e resolvido no último dia 11, acendeu mais uma vez a fogueira das lembranças em torno do fato. Se compararmos o Brasil de 63 anos atrás com o país que hoje temos, veremos que muito pouca coisa mudou. Aqui, o dinheiro sempre fala mais alto e a vilania, por mais insana que possa parecer, atrai parte considerável da opinião pública. O processo contra a Rede Globo, movido pela família de Aida Cury, depois de uma reportagem especial no programa Linha Direta, já fora do ar, eles querem que o caso entre no esquecimento e pediram também uma indenização da emissora, também negado no processo. Como o fato é público e foi motivo de manchetes e especiais em diversos jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, a Rede Globo se defendeu, claro. O caso passou por várias instâncias e dia 11, por 9 votos a 1, o STF deu ganho de causa à Rede Globo. O julgamento é tão histórico quanto o fato em si. Vamos estabelecer se tragédias devem ser esquecidas, dando tranquilidade às famílias afetadas, ou se devem ser lembradas como argumento para uma sociedade justa ou injusta. A conduta da família parece entrar em franca contradição. O processo assinado pelos irmãos da falecida, um deles, o Monsenhor Maurício Cury, único padre católico melquita brasileiro com ascendência árabe da história dos melquitas no Brasil, até aqui onde se sabe é hoje vigário patriarcal e pároco da Igreja Imaculada Concepção no Cairo, no Egito, vem lutando para preservar a história de injustiça vivida pela irmã. Monsenhor Maurício é mais novo
que Aida Cury, nascido um ano depois dela. Ele escreve um livro com a biografia completa da irmã e entrou com pedido no Vaticano para a canonização de Aida, numa clara tentativa de eternização da história. Para efeito de comparação, Santa Maria Goretti viveu semelhante luta. Foi morta a facadas quando ainda com 12 anos, porque se recusou a ter relações sexuais com seu assassino. O caso Aida Cury ainda não foi analisado pela Igreja. Em Aida Cury, o preço foi a própria vida, Maurício Cury detalha a vida da irmã e o trágico dia da morte da garota aos 18 anos, defendendo sua castidade. Foi torturada até a exaustão por 3 rapazes e resistiu. Antes do fato, é preciso conhecer toda a história. Aida Jacob Cury nasceu a 15 de dezembro de 1939 em Belo Horizonte, Minas Gerais, terceira dos 5 filhos do casal Gataz Assad Cury e Jamila Jacob Cury, originários da Saidnaya, Síria. Pertenciam à Igreja Melquita Católica de lá. Seus irmãos, além de Maurício, são Nelson, Roberto e Valdir. Nesta foto, Valdir parece estar ainda na barriga da mãe. Aida perde o pai em 1944 e sua mãe Jamila precisa trabalhar para sustentar a casa. Ao mesmo tempo, teria que cuidar da educação dos filhos. Com exceção do mais velho, Nelson, todos tinham menos de 10 anos. Dona Jamila foi com os filhos para a Escola Moreira, no Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal. Aida Cury, aos 6 anos, teve que se separar dos irmãos para poder ir estudar no Educandário Gonçalves de Araújo para meninas órfãs, em São Cristóvão, na mesma cidade. Lá ficou por 12 anos e solidificou sua formação religiosa. Os irmãos foram para o Seminário dos Padres Salvatorianos, em Jundiaí, São Paulo. No dia 31 de maio de 1956, antes de completar 17 anos, Aida Cury, depois de se confessar com o cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, num retiro espiritual, escreve em seu diário: "Estou muito contente porque Jesus está no meu coração e minha alma está pura. Maria, ajudai-me a amar sempre a Jesus e antes morrer do que pecar." Embora tivesse tudo para ingressar na vida religiosa, não o fez. Chegou a escrever que não sentia o chamado de Deus. Após 12 anos, saiu do colégio para começar nova vida, sem deixar de lado seu ritual religioso. Começou então Aida a estudar datilografia, inglês e português. Nas horas vagas ajudava o irmão na loja dele. Um dia, Dona Jamila Cury chamou a atenção de Aida para a malandragem de alguns grupos de jovens no Rio. Que ela tomasse cuidado e não confiasse em ninguém. Aqui no mundo, dizia sua mãe, devemos desconfiar de tudo e de todos. Não queira imitar as tais mocinhas que se dizem modernas. 2 dias antes da sua morte, Aida tranquilizou sua mãe. Disse que não se preocupasse. "Eu lutaria até morrer", disse Aida, "mas ninguém há de me encostar um só dedo. Nunca irei permitir que a senhora se envergonhe por minha causa." 7 meses depois de sair do seminário, Aida estava num ritmo frenético. Estudava datilografia 3 vezes por semana, das 18 às 19 horas, em Copacabana.
Chegava em casa por volta das 20 horas. No dia 14 de junho de 1958, Aida não chegou no horário costumeiro e sua mãe achou tudo muito estranho. Saiu Aida do curso de datilografia com uma colega naquele dia e foram abordadas por alguns rapazes da rua Miguel Lemos. Um deles era Ronaldo Guilherme de Souza Castro, playboy de má fama. Aos 19 anos, já tinha uma ficha considerável de badernas, roubos, agressões e expulsões de escolas, além de boletins sempre no vermelho. Apesar de ter esse invejável currículo, era protegido pelo pai, o empresário espírito-santense Edgar Castro. Aida foi levada à força por Ronaldo Castro e Cássio Murilo, de 17 anos, ao topo do edifício Rio Nobre, no bairro de Copacabana. Ajudados pelo porteiro Antônio Souza, tentaram estuprá-la, num processo conhecido na época como curra. De acordo com a perícia, ela foi submetida a pelo menos 30 minutos de tortura e luta intensa contra os 3 agressores, até desmaiar. Para encobrir o crime, os agressores jogaram a jovem do 12º andar do prédio, tentando simular um suicídio. De acordo com o laudo, Aida sofreu escoriações antes de ser jogada do edifício. Foram unhadas, socos e tentativa de estrangulamento, mas morreu virgem. Houve 3 julgamentos. No primeiro, Ronaldo pegou 37 anos e o porteiro 30. Cássio não foi julgado por ser menor. Parte da imprensa e os seguidores dos playboys de óculos escuros acharam a pena muito dura. A morte daquela garota não merecia tanto. Veio então um segundo julgamento e, como estamos no Brasil, todos foram inocentados. O porteiro Antônio Souza aproveitou a sentença e desapareceu. Nunca mais foi localizado. O escândalo da não condenação, que envolveu até compra de testemunhas falsas pelo pai de Ronaldo, forçou um terceiro julgamento. Ao final, Ronaldo Castro foi inocentado da acusação de homicídio e condenado apenas por atentado violento ao pudor e tentativa de estupro, pagando 13 anos de cadeia. Depois de cumprir a pena por 8 anos e 9 meses, Ronaldo foi solto do presídio no Espírito Santo. Mas alguém empurrou a garota do prédio. Sim, aproveitaram as leis brasileiras, feitas de encomenda para salvar poderosos, e colocaram o crime nas costas de Cássio Murilo Ferreira. Era menor e não podia responder por isso. A indignação tomou conta do país. O repórter Saulo Gomes, da revista O Cruzeiro, não mediu palavras e disse que, abre aspas, o júri salvou o tarado currador, mas, ao mesmo tempo, morreu no conceito público como instituição de justiça. A absolvição desse asqueroso Ronaldo veio demonstrar que justiça nessa terra parece que ainda tem de ser feita com as próprias mãos. Graças a Deus que as palmas batidas na hora em que o juiz pronunciou a sentença absolutória partiram de blocos de rapazes e moças transviados, que agora tem em Ronaldo o seu ídolo e o seu patrono. Fecha aspas. Parece que foi hoje que o fato aconteceu. Há assassinos, matadores, corruptos e genocidas, venerados por boa parte da população.
pouca coisa mudou de lá para cá e aquilo que mudou está correndo sério perigo de desaparecer. Apesar de tudo, as coisas não foram ruins para os estupradores e assassinos. Viraram celebridades na época, ídolos entre os jovens, frisson das moçoilas. Tudo que usavam virava moda. Os óculos e a jaqueta de Ronaldo passaram a ser febre de consumo no Rio, Espírito Santo e São Paulo. Ronaldo virou empresário capixaba e Cássio Murilo, após cumprir o serviço militar, continuou sendo um jovem transviado. Só o tempo para corrigir injustiça ou esperar a justiça divina. Pouco depois, Cássio Murilo foi acusado de ter matado um vigia de uma loja de automóveis, fugindo para o exterior, até que a pena pelo assassinato fosse prescrita. Para Ronaldo Castro, sobrou o mundo contra ele. O poder financeiro do pai, que influenciou decisivamente no resultado do júri, não seria suficiente para apagar a palavra assassino na boca do povo. Virou empresário no interior do Espírito Santo, vivendo no ostracismo. Falam que chegou a se casar e teve um filho, envolvido com drogas. Lutou para salvar a criança. Ninguém sabe se conseguiu. Chegaram a vê-lo a vagar pelas ruas, velho e quebrado financeiramente. Muitos o comparavam a um mendigo. Se estiver vivo, Ronaldo Castro deve estar em torno dos 82 anos. Do fato, até sua saída da cadeia, perdeu cerca de 13 anos de sua vida e deve ser sempre lembrado pelo crime que cometeu e não foi condenado devidamente. Certamente se questiona todo dia se valeu a pena. É óbvio que não. Também não valerá a pena a morte brutal sofrida por Aida Cury. Colocar um fato desse no esquecimento é condenar um país a não se consertar. É também dar munição aos manipuladores e aproveitadores da justiça. É fazer com que uma elite que se julga acima da lei e da ordem continue na sua trajetória de achar que com o dinheiro se resolve tudo. É fazer com que os outros tipos, como Edgar Castro, continuem a fazer as vontades dos seus filhos, colocando-os como seres especiais porque são seus filhos. É um desserviço à construção de uma sociedade igualitária, proba, progressista e verdadeiramente democrática. Exemplos como esse, apesar de toda a tragédia, devem ser sempre usados e lembrados para melhorarmos nossa ação social todos os dias. Se a Aida Cury fosse santificada, seria ainda melhor.